Vale a pena confiar em Deus? O Wallace vai ver que tem bastante a ver com aquilo que ele falou hoje. Vale a pena confiar em Deus, irmãos? Nós podemos confiar em Deus ou não? Quem acha que a gente pode confiar em Deus? Não, estou falando sinceridade. Você acha que pode confiar então em Deus? Deus é confiável mesmo? Muito confiável. E por que nós não confiamos em Deus? Se a gente pode confiar nele, por que nós não confiamos? E é engraçado, irmãos, que todas as pessoas que confiaram em Deus sempre se deram bem, sempre a vida foi boa. Teve provação, teve luta, mas na Bíblia é cheia de pessoas que confiaram em Deus e foram bem-sucedidas. Ninguém se decepcionou por confiar em Deus. E mesmo assim nós não confiamos em Deus. Nós achamos, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está sabendo do meu sofrimento? Será que isso vai acabar? Será que isso não vai acabar? Daí tem pessoas que eles são mais sinceras, pegam e falam: eu conheço meu vizinho que Deus, ele confiou em Deus e o final da vida dele, a história de vida que ele teve, não foi legal, não foi bonito, não foi boa. Ele se decepcionou com Deus. Mas será que esse vizinho que você tem, ou um parente seu bem próximo a você, que confiou em Deus, será que ele tinha intimidade com Deus? Será que ele conhecia verdadeiramente a Deus? Ou ele conhecia a Bíblia? Ou ele ia a um culto? Porque tem pessoas, irmãos, que se envolvem tanto com a obra, que esquecem do Deus da obra. É verdade. Tem gente que, assim, eu sou sempre está na igreja, mas não adiantaria eu estar todo dia na igreja se eu não conheço o Deus da igreja, do Deus que nós servimos. Eu estou todo dia, gasto meu tempo aqui, todas as manhãs estou aqui limpando a igreja, à noite aqui, tem uma igreja que eu frequentei que era o dia todo na igreja. Mas se eu não conhecer a Deus, não adianta. Se eu não tiver experiência com Deus, não adianta eu conhecer Bíblia e não ter experiência com Deus. Ninguém, irmãos, que confia em Deus é desamparado. Te convido a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14. O salmista em Salmos 37, versículo 29 e 25, ele fala que ele foi moço. Pode abrir lá em 2 Crônicas 7,14. Ele fala que ele foi moço e hoje ele era velho, mas ele nunca tinha visto um justo desamparado. Um homem que jejuma, que busca a Deus, que esteja confiante em Deus. Ele nunca foi desamparado, irmãos, e nunca vai ser. 2 Crônicas 7,14, tá? É super conhecido esse texto. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse texto fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, e se humilhar, me buscar, orar, me buscar, e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, é interessante que é gradativo. É como o Wallace falou, tudo tem seu tempo. Deus, ele trabalha por prioridades na nossa vida. A gente precisa, primeira coisa, se aproximar de Deus. Para a gente poder confiar em Deus, para a nossa convicção estar em Deus, a gente precisa, primeira coisa, ser chamado de povo de Deus. Deus precisa ser o nosso Deus. Ele precisa ser o nosso Deus. Tem pessoas: não, eu vou na igreja todo domingo. Você vai na igreja? Vou todo domingo. Mas não tem experiência com Deus, não confia em Deus. Ele não é chamado de povo de Deus. Ele não tem experiências assim. Se falar assim: cadê os filhos de Deus? Ele até levanta a mão, mas só é filho aquele que realmente o pai é pai. Você obedece seu pai, você escuta o seu pai, você se relaciona com seu pai. Não é verdade? Então você precisa, primeira coisa, ser filho de Deus, tá? Você precisa se relacionar com Deus. E você precisa conversar com Deus. E como que a gente conversa?
Primeira coisa, irmãos, a gente se humilha diante de Deus. É gradativo. Não é com soberba que a gente chega a Deus. Já viu que as pessoas soberbas, a Bíblia fala que Deus abate o soberbo. Então, quem gosta de pessoa soberba? Eu não gosto de pessoa soberba, pessoa arrogante. Aí esses tempos atrás a gente conversando ali no fundo, antes do culto de quinta, de pessoas que são arrogantes. Eu não gosto nem como cliente, nem para ganhar dinheiro deles eu gosto de atender. Quem dirá Deus? Imagina um filho arrogante. Ô pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é eu preciso. Eu quero, Deus, eu quero. Eu estou na tua casa, eu tenho dizimado, tenho ofertado, eu quero isso. É com humildade que se chega a Deus. Então a gente se humilha diante de Deus, a gente começa a orar, a gente começa a buscar a Deus, irmãos. É gradativo, você começa a falar com Deus. Você precisa buscar a Deus. E primeiro passo, quando a gente se humilha e começa a buscar a Deus, a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente precisa se arrepender, irmãos. Não tem como você ter alguma coisa de Deus se não houver arrependimento. E Isaías fala que justamente o ouvido de Deus e a mão de Deus, Deus nem ouvia, nem a mão de Deus fazia alguma coisa em relação para o seu povo, por causa dos pecados do povo, porque eles não se arrependiam, porque eles não confessavam os seus pecados a Deus. Já teve um amigo, e eu e a Flávia, a gente tem um cara bem próximo a nós. O cara nunca está errado, ele sempre está certo. É horrível estar perto de gente assim. Imagina, você conhece uma pessoa, até mesmo seu irmão, ele nunca está errado, você sabe que ele errou, mas ele nunca reconhece o erro dele, ele nunca acha que errou. Imagina Deus, você não se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. Deus, ele nunca erra, irmãos. O que precisava ser feito, Deus já fez. Entregou o seu amado Filho por amor a nós. A Bíblia fala em Coríntios que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para a justiça de Deus. É como se Deus quisesse descontar toda a raiva dele em alguém, ou em toda a população, mas ele escolheu um e judiou, irmãos. Mesmo sendo seu amado Filho, que não queria judiar, ele judiou para descontar todo o seu pecado, todo o meu pecado, todo o seu pecado em Cristo Jesus. Então Deus já fez a parte dele, mas nós precisamos, para ter relacionamento com Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. O que é pecado? É tudo aquilo que você sabe que é pecado, é tudo aquilo que o Espírito Santo tem te mostrado que é pecado. Pecado pode ser xingar, desobedecer o pai, desobedecer. Se você é casado, você faz coisas que sua esposa, seu esposo não gosta, né? Os casais aí que são alguns, precisa ter entendimento entre relacionamento de pai e filho. Existe uma cobrança para os filhos, mas também existe uma cobrança aos pais. A Bíblia fala que não provoquei a ira, se eu não me engano é Efésios, não provoquei a ira dos vossos filhos. Então precisa ter um equilíbrio em relacionamento. Você precisa, pornografia é pecado, tá? Sexo antes do casamento é pecado, sair ficando com meio imundo é pecado. O Silas deu uma lista de coisas que é errado. Roubar a Deus é pecado, tá? Como que rouba a Deus? Você tem que aprender desde pequenininho, irmãos, dizimar e ofertar. Um dia a Bruna é prova disso. Eu conversando sobre dízimo, né, Bruna? Com a Bruna, falei: Bruna, eu prefiro que você dizima na igreja do que você pague seu lanche. Não foi verdade? Uma vez a gente falou, eu falei, assim, a gente não estava falando que ela não dizimava, tá? Deixa eu corrigir aqui. Eu falando da importância de dizimar, irmãos, tá? Você precisa dizimar, você precisa ser fiel a Deus, porque é uma coisa tão fácil. Não, é difícil ser fiel nessa área, mas é uma coisa tão visível. É tão visível ser fiel no dízimo e oferta. Se você não é fiel, será que lá nas quatro paredes da sua casa, quando você está sozinho na internet, será que você é fiel? E também existem pessoas, a Bíblia fala que as viúvas de Bazã, se eu não me engano, eram fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas o coração deles estava muito longe de Deus, muito longe. Então também não adianta você ser fiel nisso, nas coisas que a gente consegue ver, que a igreja talvez, entre aspas, vê, mas você não é fiel no seu comportamento fora da igreja, no colégio, fora daqui. Então você precisa, irmãos, confessar os seus pecados, tudo aquilo que está desagradando o coração de Deus,
tudo aquilo que você sabe que desagrada o coração de Deus. Existe uma cobrança para mim, para o Celso, e para as crianças, e para os jovens. Para cada um talvez Deus cobra de uma forma. Nós precisamos nos consertar diante de Deus. Como que Deus vai ouvir as nossas orações, irmãos? E daí vem o passo, Ele ouve as nossas orações, Ele nos ouve, né? E Ele começa por prioridades, irmãos. Perdoa os nossos pecados, depois Ele sara a nossa terra. Mas sarar a terra não é a mesma coisa que perdoar pecados? Não. Se você ler o versículo 13, ele fala assim, ó. Lê o versículo 13 aí, vamos ler. 2 Crônicas 7, 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, Deus falando com Salomão, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. É como se fosse, né, Mariana, Deus ele dando praga para o povo. Ele falando assim, ó, se eu deixar você desempregado, se eu deixar você solteiro, você não consegue casar, está difícil de casar, se eu deixar você com problema de saúde, com peste, que aqui a Bíblia fala, se eu deixar você feio mesmo, lá no fundo do poço, daí entra o versículo 14, mas se você, meu povo, se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus pecados, daí entra Deus, Ele perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. É como se fosse assim, Deus te dá um emprego, Ele te cura da sua enfermidade, Ele resolve a sua vida afetiva, emocional, sentimental. Ele começa a resolver tudo aquilo que você precisa. Mas Deus ele vai por prioridades, irmãos. O Wallace falou um negócio, eu falei, o Wallace está no mesmo espírito que nós, eu acho, né, Wallace? Deus ele não vai, para você chegar num 10º andar de um prédio, você está lá no térreo, lá no primeiro andar, você chegar no 10º andar, irmãos, independente se você vai de escada, se você vai de elevador, se você vai de jato, você vai passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar no 10º. Só se você teletransportar, né? Daí eu não sei como funciona, né, Wallace? Se vai direto pro 10º ou não. Mas é inevitável que você vai passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar naquilo que você sonha em chegar, tá? E a primeira coisa é perdoar pecados. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 17, fala que existia um paralítico em Cafarnaum, e ele queria ser curado dessa paralisia que ele tinha. E os amigos deles levaram ele até Jesus, mas chegou na casa, tinha tanta gente em volta daquela casa que não tinha como eles entrar pela porta. Eles falaram, vamos jogar esse paralítico, descer por cordas, por alguma coisa, pelo telhado, abrir o telhado e descer esse paralítico onde Jesus estava. Eles viram pelos buraquinhos talvez da telha, não sei. O Jesus está ali, vão descer esse paralítico. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, primeira coisa que ele fez, quem pode responder? Quem pode responder? Primeira coisa, curou, não é verdade? Não é? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso na terra, Filho de Deus, um paralítico na frente dele, e Jesus Cristo viu a fé deles, Jesus curou, não foi? Não é verdade? Verdade. Lógico que não, irmãos. Deus vai por prioridades, Cristo vai por prioridades. Ele perdoou os pecados. Ele falou, seus pecados estão perdoados. Mas ele queria ser curado. Ele não queria ser perdoado do pecado. Igual nós. Quando eu aproximei de Deus, eu já tinha uma certa experiência com Deus. Mas a gente vem para a igreja, a gente não vem nem para ser perdoado dos nossos pecados. A gente vem para ser abençoado no consultório. Eu vim para ser abençoado sentimentalmente. Eu queria me resolver na vida. É a sinceridade, meu irmão, é a realidade nossa. A gente quer coisas materiais, coisas que são palpáveis. Mas Deus, por Ele te amar, por querer ter uma eternidade contigo, Ele vai trabalhar por prioridades. Ele vai perdoar os seus pecados. Talvez vai trabalhar o seu caráter. Talvez você não é uma pessoa confiável. Se Ele te der um salário de 10 mil reais por mês, primeira coisa, você sai da igreja. Primeira coisa. Por quê? Por que Deus vai te dar um tanto de dinheiro desse? Ele vai te dar para você abençoar o reino dele. Ele não vai te abençoar só para você ser paquitão aí, bonitão, andar de carro na rua e ostentar aí no meio da sociedade. Deus vai te dar dinheiro para você investir no reino dele. Ele vai te dar dinheiro para você ofertar, para você dizimar. Deus tem uma obra. O Celso prega tanto sobre missões.
Deus tem um monte de missionário aí que precisa de dinheiro. Eles são voluntários, ele está lá para fazer a obra, mas ele não tem dinheiro. Então Deus vai levantar homens, mulheres de Deus, empresários, profissionais liberais. Não sei o que Deus vai, talvez funcionário público, não sei. Mas Deus vai te, se for financeiro que você quer, Deus vai te honrar para você investir no reino. Ah, eu quero uma esposa. Deus não vai te dar uma esposa só para você desfilar com ela por aí, para mostrar para os seus amigos que vai para vocês dois fazer a obra de Deus, para vocês dois honrar o nome do Senhor. A Marlena, grande Marlena, uma mulher de Deus, leu aqui: honra, para Deus seja o que? Toda honra, toda glória, né? Porque dele, por ele, para ele sejam todas as coisas. Para Deus é todas as coisas, irmãos, tudo. Se Deus pôr na sua mão, é para honrar o nome dele. Se você vai ser uma mulher crânio, a Bruninha está estudando muito, a Vanusa, as meninas aí, são pai CDF, o Geilson detonando na informática. Se é para detonar em alguma área, irmãos, ser bem sucedido em alguma área, é para honrar o nome do Senhor, é para honrar o nome dele. E Deus vai te honrar, irmãos. Ele vai perdoar seus pecados, vai trabalhar por prioridade. Se você não está entendendo os planos de Deus ainda na sua vida, comece a buscar em Deus. Fala: Deus, eu estou disposto. Eu estou disposto a confiar no Senhor. Eu estou disposto a pagar o preço de esperar o momento certo, o momento que o Senhor vai sarar minha terra. Eu não sei o que é que precisa ser sarado, irmãos. Eu não sei o que é que você precisa. Antigamente, Deus justamente trabalhava muito quando o povo afastava de Deus. Deus, justamente, eram a maioria era agricultores, não tinha indústria na época. Todo mundo dependia da terra. Então vinha gafanhoto, faltava chuva, e eles eram atingidos com isso. Ou vinha peste. Essas coisas aproximavam esse povo de Deus. Mudou um pouquinho a época, a sociedade, a cultura, mas Deus ainda dá lutas para nós, para nos aproximarmos de Deus. Agora, se nós buscarmos a Deus, pode ter certeza, irmãos, que você pode confiar em Deus. Amém? Irmãos, ainda eu lendo Esdras essa semana passada é a semana lendo o livro de Esdras e meditando no livro de Esdras, só para você ver o cuidado de Deus, irmãos, para você ver o cuidado de Deus. Depois você leia os primeiros capítulos do livro de Esdras. Fala que Ciro, rei da Pérsia, ele deu um decreto para o povo voltar para Jerusalém, para Judá, para reconstruir a casa de Deus. E eu comecei a entender, falei: cara, mas da onde esse cara surgiu? Se a Babilônia não é a mesma coisa que Pérsia. Nabucodonosor e passou outros reis que eles tinham levado o povo para a Babilônia, né? O povo de Judá, de Israel, eles tinham levado como escravos para a Babilônia. Daí Deus, na infinita bondade dele, na infinita misericórdia que Deus tem, irmãos, ele pega um rei, talvez próximo a eles, não sei, e faz o rei vencer a Babilônia, e põe no coração do rei um desejo de reconstruir o templo do Senhor. Então, irmãos, eu ouvi há muito tempo atrás o irmão falando isso, e eu guardei no fundo do meu coração. E ele falava: Saulo, se um dia eu ficar desempregado, e eu estiver firme em Deus, confiante em Deus, e Marcelândia estiver feio financeiramente, ou as empresas fechando, eu acredito que Deus, ele traz uma pessoa lá de fora e monte um negócio aqui em Marcelândia só para me empregar. E esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que levanta um rei de outro lugar e põe um decreto para o povo de Deus voltar para Jerusalém, para reconstruir um templo, para adorar o Senhor. Então o que Deus quer, irmãos, é que nós o adore, que nós o busque. O restante é com Ele. O restante é com Ele. Eu não sei como que Deus vai fazer. Existe um filme que chama O Fazendeiro e Deus, um filme muito forte sobre confiar em Deus. Esse fazendeiro, ele plantou batata, se eu não me engano é batata mesmo, e não choveu, e ele achou que ia perder toda a colheita dele. E nesse momento tá tão feio financeiramente o consultório, irmãos, tem uns 4, 5 anos esse filme, e eu orando a Deus, e Deus me confortou tanto nesse filme. E não choveu. Como que batata ia produzir, irmãos, sem chuva? E mesmo assim ele plantou batata,
E ele chamou o pessoal para ir colher a batata, mas não choveu. Como que ia produzir batata? Mas ninguém explica milagre, irmãos. E ele foi lá, e quando ele começou a colher, tinha batata. Então, irmãos, eu não sei o que você precisa colher, o que você está precisando. Você precisa confiar em Deus, você precisa buscar a Deus. Ele vai honrar a sua fé, Ele não vai te desamparar, tá? Ele não vai, ninguém vai tirar sarro da sua cara, falar: ó, o crentinho aí, ó, tá confiando em Deus e está sendo enganado. Talvez exista a prova, irmãos, existem provas. Não existe ninguém na Bíblia que confiou em Deus e foi desamparado, tá? Feche seus olhos e fale com o Senhor. Fale com Deus. Ore a Deus, irmãos. Você está na idade já de ter relacionamento com Deus, mas eu tenho 6 anos de idade, 3 anos. Você já pode ter relacionamento com Deus. Deus, Ele é real, Ele está neste lugar, igreja. E Ele precisa. Ele na verdade não precisa de você, mas você precisa dele. Mas Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Se você quiser se ajoelhar, sentar, mas não fique conversando com ninguém, não brinque, não vá ao banheiro. Tem esse momento com Deus. Se humilhe diante de Deus. E nunca, irmãos, nunca fui desamparado. Mas você estudava, Saulo? Lógico que eu estudava. Mas você já reprovou alguma matéria? Lógico que já, irmãos. Já ficou em recuperação? Lógico que já. Tirou nota vermelha? Lógico. Mas não foi por causa de Deus que eu tirei vermelho. Foi porque eu não estudei, porque eu não prestei atenção na aula. Às vezes, quando nós levamos vermelho na nossa vida, alguma área da nossa vida não vai bem, é por culpa nossa, não é culpa de Deus. E você tem que aprender a reconhecer seus erros também. Você costuma não reconhecer os seus erros diante das pessoas. Você tem vergonha de reconhecer. Tudo bem, mas diante de Deus você precisa reconhecer. Se algo não está bem na sua vida, é culpa tua, não é culpa de mais de ninguém. É culpa de fulano de tal. Não é culpa de ninguém, irmãos, é nossa culpa. Fale com o Senhor. Nós amamos daquilo que mais nós queremos. Abra mão, querido. Abra mão dos teus sonhos, para você ter os teus sonhos. Abra mão, talvez, de um relacionamento de pecado, para você ter um relacionamento com essa pessoa por toda a sua vida, irmãos. Às vezes queremos tanto não perder um parceiro e nos envolvemos de forma tão bagunçada. Às vezes queremos tanto conquistar alguém e fazemos coisas que não glorificam o Senhor. Às vezes queremos tanto se dar bem financeiramente, que nós somos miseráveis no Senhor. E na verdade, no fritar dos ovos, irmãos, só nós que perdemos. Todos que confiarem em Deus obtiveram vitória. Deus amado, que o nosso coração, Pai, seja totalmente Teu, Pai. Que a nossa vida esteja totalmente voltada para o Senhor, Pai. Mesmo que aparentemente ou imediatamente nós perderemos, Pai, mas durante toda a nossa caminhada, Pai, nós seremos vitoriosos. Nós venceremos, Pai, porque no Senhor ninguém nunca perde. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Fale aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos.